20 anos, o PMI chegava em Brasília. Em meados de 1999 e anos 2000, um grupo seleto de profissionais começou a compartilhar boas práticas em gerenciamento de projetos. Eles se uniram porque eles acreditaram na missão, na visão e nos valores do PMI. E foi assim que surgiu o PMI-DF. E não é que deu certo? Eu, Natália Tatagiba, voluntária e presidente atual do PMI-DF, estou aqui junto com pessoas incríveis para a gente compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos 20 anos. Eu sou Cristina Duarte, sou diretora de filiação e voluntariado aqui no PMI-DF e estamos comemorando os 20 anos do nosso capítulo. Como forma de tentar aproximar um pouquinho a nossa comunidade e envolvê-los nessa história tão bacana, nós convidamos algumas pessoas que foram fundamentais tanto na época da fundação, quanto nos anos de execução dos nossos projetos, né? E também os voluntários que nos apoiaram durante esse longo período. Queria, assim, deixar para vocês o tanto que é bacana para a gente que está aqui nesse momento comemorando e compartilhando com vocês essa alegria, porque assim, é realmente motivador saber que existem pessoas que se comprometem, se dedicam, separam o tempo da sua rotina para pensar na comunidade de gestão de projeto, na comunidade como um todo. Então, temos grandes voluntários, grandes filiados, grandes seres humanos que se envolveram, se comprometeram e consolidaram o nosso capítulo, né? É um capítulo que hoje tem a sua relevância junto ao PMI Global, que tem uma posição de destaque junto aos demais capítulos do nosso país e que vem buscando ter uma abrangência muito maior junto aos nossos filiados, tentando entregar um pouco mais de valor, ser um pouco mais presente, se fazer presente no dia a dia de cada um. Então, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a todos que fazem parte dessa história. Muito obrigado de coração. Então, vou chamar agora os nossos fundadores, alguns voluntários que se comprometeram e viabilizaram a estruturação do nosso capítulo. Gostaria que cada um contasse um pouquinho de como se envolveram com o PMI, como pensaram na estruturação do nosso capítulo e qual foi o momento mais marcante para a fundação do nosso capítulo. Eu sei que assim, é muito emocionante, é um momento muito bacana da nossa história e gostaria que vocês compartilhassem com a gente um pouquinho disso. 2 anos antes, mais ou menos, eu conheci o PMI do Rio de Janeiro. Eu era da Unisys e pensei, a gente poderia ter um capítulo em Brasília. Aí eu convoquei várias pessoas, mandei um e-mail para várias pessoas de vários órgãos em Brasília e me lembro que eu telefonei para o Daniel, do MRE, e o Rodrigo Loureiro ouviu ele falando sobre PMI, se interessou, eu não conhecia ele foi nesse dia. Então, nós tivemos 20 e poucas pessoas, onde eu contei o que era o PMI, se eles topavam a gente fazer um movimento, né? Sozinho você não consegue fazer nada. E a gente começou a fazer. Em 99, eu e o Rodrigo, nós tiramos a certificação PMP, fomos para São Paulo, para a USP de São Paulo, fizemos lá a prova, era ainda em papel. Na época, o Aloysio chegou de Montreal, ele tinha feito o mestrado lá e se certificou lá também. Então, nós 3 nos juntamos e começamos a dar cursos e preparamos as pessoas para poder
conheci. Era um momento que você tinha que bater de porta em porta para poder explicar o que é o PMI, o que é o PMBOK, etc. Então, é aquele trabalho de formiguinha desde o início. Foi um trabalho muito bom. Logo depois, nós percebemos que o PMI, o PMBOK começou a ser incorporado nas empresas, nas organizações em Brasília. Começou a ter exames de concurso pedindo o PMBOK. Então, a gente ficou muito, muito feliz de ver que as sementinhas estavam germinando, né? Um momento muito marcante que eu tive, quer dizer, foram vários, né? Foi uma história muito legal de amizade, de pessoas que juntas tinha esse sonho em comum. Mas um momento que eu acho muito legal, que eu me lembro com muita satisfação, foi o quarto encontro de gerenciamento de projetos, que foi no CNI. Nós tivemos umas 500 pessoas, que era um volume bastante grande para a época, e foi um evento internacional. Nós tivemos palestrantes da Espanha, de Portugal, do Uruguai, da Argentina, do Peru. Então, foi muito legal, um evento de muita qualidade. Foi assim que coroou o final do meu mandato, né? Então, é uma lembrança que eu tenho com muito carinho. Na época também, nesse evento, a gente fez em parceria com o COVSIG, que é um grupo de interesse que existia em governo. Foi, então, o primeiro, né, Congresso Ibero-Americano de Projetos no Governo. Então, juntou uma coisa com a outra, foi muito legal. E é isso, eu dei aí muitas boas lembranças, tem muitos amigos daquela época, a grande maioria está envolvida até hoje, muita gente que iniciou lá atrás ainda serve, né, o PMI de alguma forma, está envolvido, então isso mostra muito a paixão que se tem pela causa, né, e é uma história muito legal. Eu, particularmente, eu costumo dizer que a minha vida está dividida antes do PMI, AP, e depois do PMI, DP. Por que isso? Porque do lado pessoal, desculpa, do lado pessoal, eu me desenvolvi muito, porque a gente aprende muito sobre liderança, a engajar pessoas, a trabalhar de uma forma, né, voluntária. Então, as pessoas que estão ali, elas não precisam estar, elas não ganham para estar, elas estão porque querem, e às vezes elas podem não querer de um dia para o outro. Então, você tem que engajar as pessoas, trabalhar junto. Então, é um aprendizado bastante grande de liderança. Quem nunca foi voluntário deveria repensar a sua vida e poder ser um pouco, pelo menos, porque a gente se desenvolve muito como pessoa. A gente desenvolve muito os nossos skills, as nossas habilidades. E profissionalmente, esse conhecimento com o PMI me fez melhorar muito. Primeiro porque eu conheci muita gente no nível internacional, e aí uma rede muito grande, onde eu pude aprender muito as boas práticas, né? Desenvolver também skills. Então, foi uma experiência muito boa, de 22 anos já, de voluntariado, que enriqueceu muito a minha vida, tanto profissional quanto a pessoal. Então, para quem não é voluntário, eu acho que é bom repensar. E eu queria dizer que eu estou muito feliz desses 20 anos do PMI Distrito Federal. Eu sou muito satisfeita pelo que aconteceu depois, todos os outros sucessores que a gente teve, especialmente a Natália. Eu fico muito feliz de ter, né, de novo, uma mulher à frente, depois de 20 anos. A Natália é uma pessoa que tem muita garra, muita vontade, muita liderança. Então, eu fico extremamente feliz e queria desejar um feliz aniversário ao PMI Distrito Federal. Um grande abraço para vocês. Tchau. Olá, meu nome é Rodrigo Loureiro. Estou engajado nessa causa do PMI tem bastante tempo. Comecei a ter contato com o tema em 96, no ano.
numa consultoria que fiz um projeto do Banco Interamericano no Itamaraty, no MRE, e que foi demandado o que seria um escritório de projetos hoje, né? E veio a referência lá de Washington para procurar esse padrão PMBOK, que estava até acabado de ser lançado, o PMBOK 96, e foi a referência que eu usei, deu super certo, eu me empolguei com o tema, na época não tinha nenhum chapter aí, só tinha um potential chapter em Buenos Aires, meu contato na época foi mais com Washington e tal, e aí eu fiquei bem empolgado com o assunto, porque houve uma aplicação prática super bem sucedida nesse case aí desse projeto aí de modernização do Itamaraty. E um pouco mais para frente, por volta de 98, começou um movimento em Brasília de outros profissionais que também, por caminhos diversos, chegaram no assunto, né? E na época a gente teve umas reuniões iniciais na FGV, tinha um professor que na época que era motivado com o tema, depois ele não se envolveu muito mais, mas ele cedeu lá o espaço e se formou um time inicial. O meu interesse inicial era mais na certificação, porque eu conheci na época que em 96 não tinha muito acesso à certificação no Brasil, mas nessa época que se formou esse grupo aí, por volta de 98, já tinha. E então formou um time bom, no começo aí estava a Margarete, o Paulo Carneiro, o Maurício Carneiro, a Clara Rugenin, um time interessante aí, a gente começou a se envolver. E aí foi um movimento paralelo, teve dois caminhos paralelos aí, né? A formação do chapter em si o estudo de certificação. A gente fez um grupo de estudo e nesse primeira turma a gente fez a Clara Rugenin era a diretora de RH do INSS, então ela cedeu um espaço lá para esse grupo de estudo e a gente fez então a prova e nos certificamos aí a Margarete nessa prova, na certificação por volta de 98, 99, não lembro a data exata. Mas, em paralelo, a gente começou o movimento do Potential Chapter também, né? E aí o meu engajamento, voluntariamente, foi em duas frentes. Foi trabalhar na estruturação do Chapter, né, como Potential Chapter inicialmente, e também começou junto, assim, o Chapter de Brasília, o PMDF, ele começou junto com a iniciativa de certificação. Então, ainda como Potential, até antes disso, porque tão logo a gente certificou, eu e a Margarete, a gente começou um trabalho voluntário de dar curso de certificação, né? Treinamento, assim, para disseminar a cultura. E na mesma época, o Aloysio Viana também, que se engajou, ele mudou para o Brasil, está vindo do Canadá. Ele tinha se certificado lá no Canadá. E aí nós três fomos os três primeiros instrutores dos cursos de certificação aqui em Brasília. Eu, a Margarete e o Aloysio. E isso foi o grupo inicial, né, que trabalhou também paralelamente com a criação do PMDF. E a gente começou esse esforço aí os primeiros cursos foram no próprio INSS, na primeira turma. Tinha uma cobertura lá, que é claro, cedeu espaço. Depois teve uma segunda turma aí no segundo semestre. Naquela época a prova era em São Paulo, era papel e lápis ainda, né? A gente ia lá. Quando eu fiz o FGV em São Paulo, e ainda passou algum tempo assim. Aí era semestral, essa prova era a cada 6 meses, se não me engano. Então a gente fez turmas semestrais no início. No segundo ciclo de turmas foi nos Correios, teve um espaço lá. E a gente então começou esse esforço também paralelo de criação do chapter. Um esforço meio de guerrilha, porque a turma não sabia muito o que era o assunto, assim, não existia uma disseminação, né? A gente ia falar do gerenciamento de projetos, PMI, PMBOK, PMP, o pessoal ficava meio... E até dos conceitos, EAP, WBS, Gantt, o que quer que seja, o pessoal ficava meio perdido, assim, então a gente tinha que também vender o peixe, né? Assim, falar da relevância do assunto, do que agregava para os profissionais, para as organizações, mas assim, a gente conseguiu um grupo bom, então foi interessante assim, a gente conseguiu tanto engajar pessoas aqui, como também conseguimos uma interlocução interessante, assim, na mesma época, o nosso chapter aqui ele aconteceu paralelamente ao do Paraná, o pessoal do Paraná, somos no mesmo ano,
aqui o DF Paraná, e tinha um pouco antes tinha sido feito o de Minas, né? O Ricardo Vargas era o presidente, e quem deu muito apoio com o material para a gente foi o Ricardo. Na época ele passou o estatuto, a gente usou por base do Laú de Minas, que acabou de ser fundado. Chegamos a ter umas reuniões com em São Paulo lá, na USP, né, o Sabag, o pessoal que estava criando o PMI São Paulo. A intenção inicial deles era até fazer um PMI Brasil. Tem um chapter único de São Paulo, tanto que a logo do PMI São Paulo é a bandeira do Brasil, né? Porque a intenção inicial era essa, e até patrocinado pelo PMI lá fora, porque eles não tinham noção do Brasil e tal. Mas a turma do Ângelo Pinto, tal, do PMI Rio também, do Paul Dinsmore e tal, fizeram uma dissensão ali, e aí já teve o PMI Rio logo em sequência, então começou a abrir espaço para outros. Mas quando a gente foi criar aqui, foi interessante para a gente conseguir convencer o PMI lá fora, porque a primeira reação foi: se filiam ao PMI São Paulo, né? A gente precisou fazer uma coleta de dados socioeconômicos aqui da região de Brasília, do Centro-Oeste, e mostrar a distância geográfica. Mandou um mapa, né? E o pessoal se convenceu e disse: não, pode abrir um aí. E aí a gente demorou, acho que demorou uns 2 anos, porque tinha uma quantidade mínima de filiados que tinha que ter. Inicialmente, se eu não me engano, era 25, não tenho certeza, uns 25 filiados. E foi uma luta para conseguir iniciar os primeiros, porque realmente, como eu falei, não era muito disseminado isso, né? Então, a gente levou, tinha um período mínimo aí, acho que 1 ano, a gente levou, acho que o dobro disso, 2 anos, e foi criado. No período do Potential Chapter, eu ocupei alguma posição executiva. A Margarete foi a presidente, eu fui alguma outra posição executiva que eu não lembro, estava na diretoria, porque não era bem a estrutura do Chapter, né? O Potential, eu fui diretor do Potential Chapter, e depois, quando virou Chapter, fui diretor de certificação. Participei ativamente da elaboração do estatuto, tanto que eu fui diretor de certificação e grupos de interesse, né? Porque eu tinha interesse nos 2 temas, e que era uma estrutura que tinha no PMI na época, hoje não tem mais, né? E eu cheguei a ter também uma atuação no grupo de interesse de governo e no grupo de interesse de sistemas de informação, né? Fui atuante nos 2 também, internacionalmente, né? Criou o Chapter, aqui em Brasília, o evento foi no auditório na época, DNR, né? DNIT, ali, fica ali na esplanada, ali, próxima esplanada. Foi um movimento interessante, porque na reta final teve um engajamento razoável, então o estatuto foi objeto de debate, tal, criou-se até 2 diretorias a mais, por motivação do próprio Assembleia, foi diretoria de operações, que Marcelo Coelho virou diretor, e uma diretoria, se eu não me engano, o diretor do projeto especial foi o Luiz Viana, e teve outra diretoria também, que o Wilfrido Pacheco virou diretor. Então teve uma reformulação de última hora em plena Assembleia, né? E então eu assumi a diretoria de certificação, fiquei por 1 ano, apesar do mandato ser de 2, por questões pessoais profissionais, terminei me afastando. Continuei engajado internacionalmente, fui vice-presidente de filiação internacional do Grupo de Interesse de Governo, né? E representante aqui no Brasil do Grupo de Interesse de Informação, tal, continuei em envolvimento. Eu me aproximei do gerenciamento de projetos porque eu precisava muito ministrar um treinamento para o Banco Central, e acabei conhecendo o Ricardo Vargas por e-mail naquela época, né? Não tinha WhatsApp, essas modernidades de comunicação. Então, a gente começou a trocar e-mails, e ele me ajudou demais. O Ricardo, assim, é uma pessoa muito generosa, e eu nem acreditava que ele ia me atender, porque ele é um autor de livro, ele tinha lançado um livro chamado Project 98, isso era em 99, e nós passamos 1 ano trocando e-mails. E aí, em dado momento, por toda a ajuda que ele tinha me dado, e eu estava me apaixonando pelo tema gerenciamento de projetos, ele falou, eu mandei um e-mail para ele, falei assim: Ricardo, eu quero me filiar ao capítulo de Minas Gerais. E aí o Ricardo me respondeu assim: por favor, não faça isso. A minha amiga Margarete Carneiro está numa luta para poder fundar um chapter em Brasília. Procure ela, me dê os contatos, para ajudar ela nesse processo. E aí eu liguei para a Margarete, no mesmo dia eu fui assistir uma palestra dela e me envolvi com o PMI, e aí se passaram 20 anos, né? Foi maravilhoso. E o momento mais marcante foi um momento simples, né? Porque a gente teve tantos momentos,
primeiro encontro foi difícil, o segundo já foi maravilhoso, porque a gente conectou com um evento internacional, mas o que me marcou mesmo foi o nosso primeiro curso preparatório para certificação PMP, no qual eu fui aluno. Porque até então eu me reunia com a Margarete ia se reunindo com as pessoas quando dava, individualmente, a gente tinha reuniões bem simples, e aí quando teve o primeiro curso preparatório para certificação PMP, que foi num espaço cedido pelo Correio, num galpão, que eu entrei lá dentro, tinha um monte de gente sentada assim no círculo, e o Aloysio Viana no meio ministrando treinamento, eu olhei aquelas pessoas, e pessoas, muitas que eu conhecia de mercado, e as pessoas engajadas naquela causa, aquilo ali me sensibilizou. Foi um momento assim que me tocou. Né? Foi esse curso, muito simples, num galpão, né? Ali estava basicamente Margarete e Aloysio ministrando, mas isso me tocou demais. Né? Foi um momento simbólico. Que bacana o depoimento, né? Como o PMI DF marcou a sua trajetória pessoal e profissional? Eu gosto de falar que eu tinha uma vida antes do PMI e pós-PMI, né? Assim que eu conto minha trajetória profissional. Eu estava num ponto de inflexão, eu estava muito mal profissionalmente, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, e me especializei em dar cursos na área de tecnologia que ninguém dava. E chega num ponto que se exaure. Eu era bastante jovem na época, mas já estava esgotado profissionalmente, eu estava num ponto de inflexão, eu estava desgostoso, assim, perto de realmente uma depressão profissional, e aí aparece o PMI na minha vida. E aí mudou dali, ali eu passei a me intitular gerente de projetos. A própria aproximação do capítulo, né, imediatamente já me trouxe frutos, porque Margarete Carneiro, que foi a primeira presidente, estava também fundando uma empresa, na época que chamava PMA, e essa empresa estava prestando serviço para a Caixa Econômica Federal. Então, quando eu entrei para trabalhar com a Margarete na PMA, eu fui prestar serviços e fazer coisas que eu tinha muita vontade de fazer e nunca tinha feito, porque eu era um grande instrutor, mas nunca tinha dado uma palestra, nunca tinha prestado uma consultoria, e a Margarete foi minha mentora nisso tudo, ela me ajudou a ingressar nesse mundo e me levou para a empresa que eu sou apaixonado e que eu sou empregado, hoje sou empregado público na Caixa Econômica Federal, que foi nesse momento que eu me apaixonei pela Caixa, foi quando o PMI, via Margarete, me levou para dentro da Caixa, e hoje eu sou empregado Caixa, muito feliz, com um propósito muito forte com a empresa onde eu trabalho, e o PMI me abriu esse caminho. Então, eu sou grato ao PMI DF por tudo de bom que aconteceu na minha vida profissional. Eu sou o Guilherme Lago e conheci o PMI lá pelos idos de 99 e participei da fundação aí do nosso capítulo do Distrito Federal no ano 2000. Foi uma mudança muito importante na minha vida pessoal e profissional. Conheci grandes pessoas, das quais sou amigo até hoje, e experimentei a grande mudança que foi entre você ter uma profissão como um engenheiro que cuida de projetos, um arquiteto que cuida de projetos, e hoje nós temos o gerenciamento de projetos como uma profissão em si, e eu tenho muito orgulho de ter enveredado nesse caminho e ter auxiliado pessoas a também se entrarem nesse caminho, se formarem nessa profissão, adquirirem suas certificações. E são 20 anos nesse caminho aí, com muito prazer, muito orgulho, e é uma honra compartilhar isso com vocês. Agora passo a palavra para alguns dos nossos ex-presidentes, para que nos trouxesse um pouquinho da história, do período em que eles foram presidentes, como se envolveram com o PMI e qual foi o momento mais marcante da sua gestão. 20 anos do PMI do Distrito Federal, é um prazer estar participando dessa homenagem, um prazer muito grande. A gestão de projetos se inseriu na minha vida profissional por volta do início dos anos 2000, onde eu tive oportunidade de ter contatos com pessoas que fundaram o PMI, como Rodrigo Loureiro, como Margarete Carneiro,
como a Luiz Juliana, entre outros que passaram, né? Para mim foi um grande prazer. Com essa motivação, eu certifiquei como PMP em 2003. Na época havia poucos PMPs no Distrito Federal. Já fiz também uma aproximação à instituição, capítulo do Distrito Federal, me colocando como voluntário. Tive a oportunidade de ser indicado como diretor de filiação. A partir daí, nos anos de 2009 e 2010, fui eleito presidente, tive essa grande oportunidade e honra de dar a contribuição como presidente. E essa posição estratégica do PMI do Distrito Federal no coração do Brasil, no coração das decisões, é muito importante. Lembro, inclusive, que, à época, o PMI não tinha uma sede, e nesses primórdios eu coloquei a minha sala de reuniões no Tribunal Superior Eleitoral como a sede do próprio PMI. Então, tinha reuniões, né, que eu participava, e era uma forma até interessante de eu participar das reuniões, porque eu saía de uma sala, tratava de um assunto, ia para outra, tratava dos assuntos de interesse do PMI, e as pessoas estavam ali, reunidas conjuntamente, e houve uma relação simbiótica de transferência de conhecimentos muito importante, porque com isso nós conseguimos difundir a boa nova, a ciência de gestão de projetos, do profissionalismo da gestão de projetos dentro da instituição da Justiça Eleitoral. Houve uma troca muito importante com isso, simbiótica, né? Nós absorvemos esse conhecimento e conseguimos propagar esse conhecimento no âmbito da Justiça Eleitoral. Reuniões com os diretores de tecnologia, por exemplo, dos 27 tribunais regionais eleitorais, passando ali os conceitos e preceitos da gestão de projetos, trabalhando efetivamente em toda a organização das eleições, por exemplo, baseado nos preceitos da gestão de programa e de projetos. E hoje essa cultura já está impregnada nas boas práticas, nas atividades diárias de todos aqueles que participaram disso. Ou seja, houve uma colaboração muito importante, uma colaboração, digamos, próxima, de transferência de conhecimentos e aplicabilidade, porque, ao mesmo tempo, também, o PMI viu a instituição de Justiça Eleitoral como uma forma de, efetivamente, colocar em prática os objetivos e desígnios estratégicos da própria instituição, que é a transferência do conhecimento para o Estado, e, no caso, para a Justiça Eleitoral, com o seu grande desafio, que é a realização das eleições, da maior eleição informatizada do planeta. Então, isso é bastante gratificante na minha vida profissional, essa relação com a instituição, que trouxe efetivamente conhecimentos e forma de dar a contribuição, enquanto servidor público, ao Estado brasileiro. Creio que o posicionamento do PMI do Distrito Federal está no lugar certo, no coração do Brasil, no coração das decisões, de onde saem efetivamente todas as iniciativas para o desenvolvimento do país. A vocação é essa, de transferir o conhecimento, a boa nova, as boas práticas, para que o país efetivamente tenha celeridade no seu desenvolvimento. Parabéns a todos que passaram por esses 20 anos de história do PMI, do Distrito Federal, e fica aqui a minha alegria, a minha honra de ter passado, convivido esses 20 anos nessa instituição tão importante para todos nós e principalmente para o Brasil. Olá, colegas do PMI-DF, estamos aqui para celebrar os 20 anos do PMI-DF. Eu sou Marcelo Cota, procurei ajudar nessa história do PMI-DF em vários momentos. Lembro-me do início, quando
a Margarete Carneiro, o Aloysio Viana, o Rodrigo Loureiro. Me juntei a eles, líderes na época, né, da construção desse chapter, né? Então, fico muito feliz por essa trajetória. Pude também ajudar em várias gestões, fui diretor em 2005, 6, 7, 8, e tive o privilégio, né, de ser presidente do PMI-DF, uma honra muito grande. Montamos um grande time em 2011 e 2012. Né? Acho que conseguimos manter a chama acesa e divulgar bastante esse modelo mental do PMI-DF, né? Que é um conjunto de competências em gerenciamento de projetos, programas e portfólio. São competências duráveis, são competências que servem para a vida inteira, são competências multi-aplicadas. Eu usei isso no meu trabalho, na minha carreira no Banco Central. Eu fui profissional de TI, depois mudei para ser focado em gerente de projeto, fui gerente de planejamento também, enfim, e hoje sou gestor de RH do Banco Central, né, de recursos humanos. Então, vejam que em toda essa trajetória eu pude aplicar, né, essas competências tão importantes, né? Venho vestindo a camisa do PMI há 20 anos, é uma honra muito grande. Hoje ajudo no Conselho Consultivo do PMI. Então, fez muita diferença na minha vida, tenho certeza que faz diferença na vida de todos vocês. Então, meus parabéns, né? Muito bom estar aqui após esses 20 anos e enxergar que temos um grande futuro pela frente para divulgar. O nosso país precisa muito de projetos, de programas e de portfólio, né? Que possamos ajudar, né, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas organizações e o nosso querido Brasil. Obrigado a vocês. Eu estive presidente junto com uma diretoria fantástica no período de 2013 e 2014. Mas contextualizando, a gente não pode considerar somente esses 2 anos como sendo o mandato, porque nós viemos numa continuidade da presidência do Marcelo Cota, que teve no biênio anterior, em que o Marcelo Cota conduziu o capítulo de uma forma bastante eficaz, de forma que a gente pôde continuar o trabalho dele. E isso também nos permitiu ousar. E como grandes conquistas que a gente conseguiu nessa época, deste biênio, primeiro foi a participação no Encontro Nacional de Ágeis, Encontro Nacional da Comunidade Ágil. Isso pode parecer óbvio hoje, mas na época não era. Existia uma disputa, uma rixa entre PMI e o mundo ágil. E então nós tivemos que convencer o PMI da nossa participação, convencer a comunidade ágil que era importante estar lá. Então, foram muitos desafios em que a gente conseguiu trazer o palestrante, que foi um dos autores do nosso PMBOK de agilidade, né, de agilidade do ACP. Então, ele veio e participou, o Jesse Fowler. E, além disso, nós criamos, nessa época, o Universidia, um evento exclusivo para os alunos durante o congresso do PMI. Este evento ele foi divulgado para os outros capítulos, incorporado pelos outros capítulos, e os outros capítulos o adotaram como sendo um evento do seu portfólio. E achamos isso fantástico, porque os estudantes são os futuros profissionais. E isso, incentivar a participação dos estudantes trazer mais futuros associados. E, por último, o nosso evento de 2014, que foi a coroação do nosso trabalho todo, que nós conseguimos fazer um evento junto com os estudantes da Universidia e junto com uma feira de apresentação dos fornecedores de software para a gestão de projetos, em que nós tivemos 12 estandes com diferentes apresentadores e com diferentes fornecedores de software, com palestras exclusivas, o que foi, assim, do nosso ponto de vista, o ponto alto da realização dos eventos nesses 2 anos do nosso trabalho junto com a diretoria
do PMI-DF. Eu parabenizo o PMI-DF pelos seus 20 anos de existência. São 20 anos dedicados à sua missão de contribuir para o desenvolvimento da comunidade de gerenciamento de projetos no Distrito Federal. Essa marca é importante para qualquer instituição. São 20 anos de existência. No caso do PMI-DF, tem um tempero especial. É uma instituição sem fins lucrativos, gerida e suportada por voluntários. Voluntários que, ao longo desses 20 anos, construíram a história do PMI-DF. Nesse momento, eu quero agradecer e parabenizar esses centenas, talvez milhares de voluntários que, durante os 20 anos, suportaram as operações do PMI-DF. Eu conheci o PMI, PMBOK e PMI-DF em meados de 2001. O capítulo estava se formando, eu já era gerente de projetos e em 2002 veio minha certificação. A partir daí, eu passei a atuar como voluntário em algumas diretorias do PMI-DF. Em 2010, eu tive a oportunidade de gerenciar o 5º Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, que aconteceu conjuntamente com o nosso 10º encontro regional. Foi o primeiro encontro brasileiro a atingir a marca de 1.000 participantes. Em 2015 e 2016, eu tive a honra de presidir essa instituição e ser o presidente da diretoria executiva do PMI-DF. Hoje, eu sou voluntário como membro do Conselho Consultivo. Durante os anos de 15 e 16, nós conseguimos consolidar várias estratégias do capítulo. Dentre elas, nós tivemos o marco do nosso evento de 15 anos, a consolidação da nossa estratégia de aproximação com o público universitário por meio do evento Universidia, que foi construído aqui e foi exportado para os outros capítulos brasileiros, implementando o embaixador do PMI-DF dentro das universidades. Consolidamos o evento Café com Projetos, um evento gratuito para a comunidade, onde nós trazemos expoentes da comunidade de gerenciamento de projetos do Brasil para falar com nossa comunidade e gerar oportunidades de networking. Nós tivemos nessas oportunidades 400 participantes, o que é um marco expressivo para qualquer evento de qualquer capítulo brasileiro. Dentre outras, essas são algumas das contribuições que nós conseguimos trazer para a consolidação da nossa comunidade e nosso capítulo do PMI-DF. Eu encerro parabenizando o PMI e seus voluntários, garantindo que o voluntário José Alves vai estar disponível sempre que for necessário. Parabéns, PMI-DF. Quero convidar alguns dos voluntários que estiveram presentes e se fazem presente hoje em dia junto ao nosso capítulo, para que eles deem o seu depoimento, como foi o seu envolvimento com o PMI-DF, como isso fez diferença tanto na sua vida pessoal quanto profissional, e queria que vocês deixassem um pouquinho dessa história aqui com a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Kellen Sabrina. Hoje estou como diretora adjunta do PMI-DF e estou vindo aqui para homenagear esse capítulo, que há 3 anos eu sou voluntária. Bom, eu sou uma apaixonada pela carreira de gerenciamento de projetos, né? E eu fiz uma mudança de carreira de gestão em logística para gerenciamento de projetos. Fiz um intercâmbio para me preparar para essa carreira e logo que eu voltei eu busquei o PMI-DF para me voluntariar. E lá foi uma grande surpresa a cada ano. 2020 foi um ano surpreendente para todos, mas para a gente do PMI-DF, o PMI como um todo, foi uma surpresa muito agradável, com muitos desafios. E esses desafios, eles contribuem muito para a nossa carreira, né? Porque a gente trabalha muito, com muita paixão. Então, eles contribuem para que a gente também leve para as companhias onde a gente trabalha os resultados, para a gente alcançar os resultados dentro das companhias. Então, assim, a cada desafio que me foi lançado no PMI-DF, eu sinto que eu criei mais coragem, tanto profissional quanto pessoalmente, e isso ajuda a montar o meu modelo de gestão. E não pretendo me desvincular nem tão cedo. Parabéns, PMI-DF, vamos em frente, estamos juntos. Um abraço. Quero aproveitar agora
e passar a palavra para o Gino Trentin, que é o novo presidente eleito para o biênio 21 e 22. Queria que ele contasse um pouquinho dessa aproximação junto ao capítulo e o que ele tem a dizer para a gente. Estalamos os dedos e pumba, lá se foram 20 anos. Eu parava agora para pensar no que dizer nessa gravação. 20 anos. Metade da minha vida. Em 2020, agora, eu fiz 41. Metade da minha vida. Quantas conexões, quantas pessoas, quantas ideias, quantos foram impactados pelo PMIDF e quantos impactaram o PMIDF? Quantas pessoas passaram por aqui deixando um pedacinho de si, levando um pedacinho do PMIDF consigo? E quão longe isso pode chegar, né? Num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais conectado, cada vez mais integrado. Imaginem como a sociedade é conectada e integrada hoje, comparado com 20 anos atrás. Eu olhava ao meu redor aqui, enquanto pensava no roteiro para gravar, ou em algo para falar para vocês, e quantas das coisas que eu tenho aqui, que hoje eu tenho acesso e que fazem parte do meu dia a dia, que estão na minha rotina, que integram, facilitam, ajudam a minha vida e, de alguma forma, fazem parte do que eu faço, eu sequer sonhava em ter acesso há 20 anos atrás, não imaginava que fosse possível ter. Lembro de quando eu ia na casa da minha avó e que ela tinha lá eletrodomésticos, tinha lá utensílios do dia a dia dela, que estavam presentes na vida dela, na casa dela, há muito mais de 20 anos. E hoje, como a tecnologia, como essa conectividade toda tem feito com que nós cada vez mais tenhamos acessos diferentes. Tenhamos acesso a coisas que nem sonhamos. E quantas dessas coisas foram construídas por meio do gerenciamento de projetos? Como o gerenciamento de projetos contribuiu para que possamos hoje ter a sociedade e o mundo conectado que nós temos? E olhando para os próximos 20 anos, para 2040, como se a gente pudesse entrar numa máquina do tempo e mirar lá na frente, e o que é que será que nos espera? O que será que esperamos do PMIDF para os próximos 20 anos? A primeira sensação que me vem é a de incapacidade de prever. Acho que até os eventos recentes mostraram como somos frágeis em prever, né? Em planejar o futuro de fato. Até que ponto hoje a adaptação, a constante adaptação, se torna mais importante ou tão importante quanto tentarmos prever. Todos os planos estratégicos, todos os planejamentos podem sucumbir de uma hora para outra e se tornar obsoletos sem que a gente sequer imagine. Olhando para frente, para 2040, eu vejo um PMIDF que nos ajude a enxergar a gestão de projetos, como o mundo precisará enxergar projetos nos próximos anos. Projetos que integrem várias dimensões, que sejam financeiramente viáveis e socialmente justos e ambientalmente prudentes. Enxergar uma visão de projetos diferente significa olhar o mundo de uma forma diferente. Olhar um mundo que precisa se preocupar cada vez mais com a conexão com o E e cada vez menos com o OU. E se o PMI faz isso, ele faz isso em dimensões extremamente importantes. Porque ele faz isso na perspectiva da gestão de projetos, e faz isso na perspectiva profissional, e faz isso na perspectiva social, e faz isso na perspectiva do voluntariado e da educação, e de quantas outras. Falando da educação, do conhecimento, né, que eu costumo comparar com o amor, que ambos trazem consigo o mesmo DNA, né? Tanto o conhecimento quanto o amor, tem uma característica única. Os dois, você só consegue ter mais deles dando o que você tem. Se você quiser ter mais amor, você tem que dividir o que você tem dentro de você. E se quiser ter mais conhecimento, você tem que dividir o que tem dentro de você. É uma matemática que não bate, e é a matemática que o PMI consegue fazer bater, ao integrar tantas dimensões e promover um ambiente fértil, um ambiente saudável para que a gente possa construir todos os dias um mundo cada vez melhor. Parabéns, PMIDF, pelos seus 20 anos. Obrigado por me permitir estar próximo de você e próximo de cada uma das pessoas que passaram por aqui nos anos em que eu faço parte dessa comunidade e que passarão por aqui pelos próximos anos também, deixando
uma sementinha de si e levando uma sementinha de nós. Que essas sementinhas germinem pelo próximo ano e pelos próximos anos e continuem trazendo frutos cada vez mais doces e cada vez melhores para todos nós. Boas festas e feliz aniversário, PMDF!